Em destaque no Panorama CBN, a agenda do dia no Congresso. Câmara discute pauta de votação, enquanto o Senado segue com a CPMI do INSS. A investigação em São Paulo de uma morte e de intoxicações na piscina de uma academia. As suspeitas de que casos de pancreatite estão ligados ao uso de canetas emagrecedoras no Brasil. A vitória de Antônio José Seguro, da esquerda, como novo presidente de Portugal. E a repercussão da confusão no pré-carnaval em São Paulo e do show de Bad Bunny no Super Bowl. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Como é que foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenha sido. E vamos juntos para mais uma semana cheia de notícias aqui no Panorama. Começo contando que o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reúne hoje com líderes partidários para discutir a pauta de votação. A agenda política essa semana vai ser abreviada por causa do início do carnaval, né? E justamente hoje, um levantamento do jornal Folha de São Paulo está mostrando que no primeiro ano de gestão de Hugo Mota, o gasto da Câmara dos Deputados com o pagamento de diárias para alimentação e hospedagem em viagens oficiais aumentou 71%. A despesa passou de 2 milhões e 100 em 2024 para 3 milhões e 800 em 2025. Eu estou falando de alimentação e hospedagem dos parlamentares, tá? Em geral. Os dados apontam que 202 dos 513 deputados federais pediram o benefício em 2025, ante 153 no ano anterior, fazendo com que o total de diárias também subisse de 876 para 1.482. Nos 2 anos, o dado comum para a viagem dos parlamentares com dinheiro público são alguns dos principais cartões postais do mundo, como Londres, Roma, Genebra, Nova York e Buenos Aires. No ranking dos 10 principais destinos, nenhum brasileiro. Vamos ficar atentos à repercussão desse levantamento. E no Senado, a CPMI do INSS marcou para hoje os depoimentos do empresário Paulo Camizotti e do deputado estadual pelo Maranhão, Edson Araújo, do PSB. O empresário é filho e sócio de Maurício Camizotti, que está preso por envolvimento na fraude dos descontos ilegais de aposentados e pensionistas. Ele é apontado como administrador de empresas que serviam para lavar dinheiro retirado indevidamente das aposentadorias. Segundo as investigações, o dinheiro saía das associações, passava pelas empresas da família Camizotti e era distribuído para outros núcleos do esquema. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, do Podemos, criticou a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que garantiu ao empresário Paulo Camizotti o direito de ele ficar em silêncio durante o depoimento. Já sobre o deputado Edson Araújo, ele é apontado como uma peça-chave no núcleo político e associativo do esquema que realizava descontos indevidos em benefícios de aposentados. Dados compartilhados com a CPMI indicam que Edson Araújo teria movimentado 54 milhões de reais em apenas 30 dias. E uma outra linha de investigação da PF e da Controladoria Geral da União aponta que ele teria recebido mais de 5 milhões de reais de entidades ligadas à pesca, que participavam das fraudes no INSS entre 2023 e 2024. O deputado é vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura e preside a Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão. A suspeita é de que essas entidades eram usadas para triangular o dinheiro retirado ilegalmente dos aposentados. E na agenda do dia do presidente Lula, hoje ele participa da cerimônia de anúncio de investimentos na infraestrutura, vacinas e soros do Instituto Butantan em São Paulo. O instituto pertence ao estado de São Paulo, mas o governador Tarcísio de Freitas não vai comparecer à cerimônia. À tarde, Lula vai a Mauá, onde anuncia a instalação de um instituto federal e a construção de uma policlínica. Página virada, e eu te conto agora que no processo sigiloso contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, acusado de assédio sexual contra uma jovem de 18 anos, foram anexadas mensagens de um grupo de WhatsApp
que o magistrado e a mulher dele tinham com os pais da vítima. Após o suposto episódio em Balneário Camboriú, o pai da garota fez um relato detalhando como tudo aconteceu e acusa o ministro de molestar a jovem enquanto se banhavam no mar. Buzzi leu as mensagens, mas não respondeu. As informações foram obtidas pelo colunista do Globo e da CBN, Lauro Jardim. Ainda no grupo, a esposa de Buzzi disse que nunca imaginaria isso nos piores pesadelos. Mas depois, a mulher enviou mensagens diretas para a mãe da jovem, dessa vez defendendo o marido. Nos textos, ela disse que Buzzi teria tido relacionamentos extraconjugais com mulheres adultas, mas que nunca houve qualquer caso envolvendo jovens. O vazamento dessas informações reforça a acusação contra o magistrado, E tem uma sindicância em andamento, A expectativa é de que o próprio tribunal afaste o juiz, mas ele vai seguir recebendo os vencimentos, se não houver condenação criminal. A investigação tem prazo inicial de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. Em nota, a defesa do ministro disse que vazamentos instantâneos de informações sigilosas sobre os fatos não verificados são um truque sórdido e afirmou também que vai se manifestar em momento oportuno. Agora a gente dá uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. O banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br e saiba mais. De volta ao noticiário para falar de economia. A venda de carteiras de crédito que eram do Master e estão com BRB é uma das apostas do Banco de Brasília, segundo o plano de ação apresentado ao Banco Central. A ideia é negociar os ativos considerados de boa qualidade e alcançar os 5 bilhões de reais de que o BRB precisa para garantir saúde financeira. Segundo interlocutores do governo do Distrito Federal, a solução de mercado é a que mais agrada, já que eliminaria a necessidade de um aporte direto do sócio controlador, que é o próprio executivo local. Nos últimos dias, o presidente do BRB, Nelson de Souza, tem procurado instituições financeiras na Faria Lima, em São Paulo, para realizar as negociações. O plano também inclui uma linha de financiamento do Fundo Garantidor de Créditos, um empréstimo concedido por um consórcio de bancos e a criação de um fundo imobiliário com a garantia de bens do governo do DF. Agora, noticiário policial em destaque com um caso que chama bastante atenção. A polícia de São Paulo está investigando as causas da morte de uma professora de 27 anos que morreu após nadar na piscina de uma academia na zona leste da cidade. Juliana Baceto Faustino vai ser velada hoje. A principal suspeita é de que ela tenha sido intoxicada por inalar uma mistura dos produtos químicos usados para limpar a piscina. O marido da professora, Vinícius de Oliveira, de 31 anos, está internado em estado grave. Parentes contaram que assim que o casal entrou na água, já sentiu falta de ar e ardência nos olhos. Na TV Globo, a mãe de Vinícius, Rosângela Rosário de Oliveira, e o pai de Juliana, Ângelo Baceto, desabafaram. E ela pulou logo atrás dele, na hora que ela foi subir, ela já subiu passando mal. A médica já veio falar que era uma coisa grave, sabe? Já estava bem gravíssimo mesmo, né? Mas aí chegou um certo momento, sabe, da noite lá, que vieram dar essa triste notícia, que acaba... Nossa, meu Deus do céu. Desesperador, gente, esse caso. Um adolescente de 14 anos que também nadou na piscina da academia está internado em estado grave também. O delegado Alexandre Bento disse que já havia registros de outros clientes que passaram mal após nadar na piscina da academia. A nossa suspeita inicial é de que houve uma mistura de produtos químicos que acabou causando essa reação química que provocou a dispersão de gases no ambiente que intoxicou essas pessoas.
Esse gás tóxico provocou asfixia nas pessoas que ali estavam, houve a queima das vias aéreas. Que horror! A academia C4 Gym não tinha alvará de funcionamento. Depois do episódio, o local foi interditado pela vigilância sanitária. O Brasil contabiliza 6 mortes suspeitas e 225 casos suspeitos de pancreatite notificados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária em associação ao uso de canetas emagrecedoras no Brasil desde 2018. As informações do portal G1 constam no Sistema Oficial da Anvisa e em relatos de pesquisa clínica com esses medicamentos no país. Autoridades sanitárias e especialistas reforçam que os dados não apontam que é preciso suspender o uso das canetas emagrecedoras, mas destacam a importância da prescrição responsável e do acompanhamento médico. Te conto também que a professora assassinada por um aluno em Rondônia foi velada e cremada em Salvador. Juliana Matos de Lima Santiago tinha 41 anos e também era escrivã da Polícia Civil. Esse crime aconteceu na sexta-feira, numa faculdade particular em Porto Velho. O suspeito, identificado como João Cândido, de 24 anos, foi preso logo após o ataque. A polícia investiga o caso como feminicídio. E em Minas Gerais, a polícia informou que o influenciador Henrique Maderite, de 50 anos, morreu de causas naturais. Ele foi encontrado sem vida no Aras dele, em Ouro Preto, na tarde de sexta-feira. Segundo a PM, a perícia compareceu ao Aras e concluiu que não havia indícios de violência e que Maderite teve morte natural. A família do influenciador disse que ele sofreu um infarto. Henrique ficou muito conhecido por vídeos em que ele usava o bordão "sexta-feira, meio-dia". E essa morte repercutiu no Brasil todo, né? Página virada para eu te contar que teve muita confusão no pré-carnaval em São Paulo nesse último fim de semana. E por conta da superlotação em lugares com mais de 1 megabloco na cidade. Alô, povo de bombeiro aqui no meio. Brincar de boa. Tem muita gente passando mal, tá certo? Organizadores, né, o pessoal que estava em cima lá dos blocos, tentavam controlar a multidão, mas estava difícil. Foliões chegaram a desmaiar no empurra-empurra da multidão no encontro do evento da escola com o DJ escocês Calvin Harris e a festa tradicional do Acadêmicos do Baixo Augusta, com o cantor Péricles. Em vários trechos da Rua da Consolação, no centro de São Paulo, a concentração do público foi tão grande que as pessoas começaram a furar a contenção que estava sendo feita pelas forças de segurança e a derrubar as grades. Por volta das 3 da tarde, a prefeitura bloqueou a entrada de pessoas no circuito, liberou as ruas de acesso como áreas de escape e determinou a retirada das grades. A analista comercial Rafaela França tinha ido acompanhar o DJ, mas não conseguiu nem chegar perto por causa da superlotação. Não teve como ver nada, a não ser muita gente, um empurra-empurra assim, terrível. Muito empurra-empurra, e assim, rezando pra ficar viva mesmo. Você não ficou com receio físico, assim? Fiquei com medo de ser pisoteada em alguns momentos. Fiquei mais preocupada com algumas pessoas que desmaiaram durante o bloco. Você viu bastante gente passando mal? 3. Desmaiada de cair no chão mesmo. Foliões também relataram truculência de guardas municipais que atuavam na contenção e fizeram reclamações sobre a cobrança de R$ 5 por banheiros. Na sexta-feira, o prefeito Ricardo Nunes foi perguntado sobre preocupações com segurança nos megablocos, mas ignorou os alertas da Polícia Militar. Ele respondeu que os alertas foram pontuais e que haveria estrutura para abrigar a festa. Nesse domingo, o prefeito disse que acompanhava a situação pelo Smart Sampa, que é o centro de monitoramento de câmeras da cidade, e falou que o plano de contingência já estava previsto. Pessoal, domingo nós estamos aqui no Smart Sampa, da Consolação. É muita gente. É um negócio impressionante. A gente mandamos mais ambulâncias para lá, mais policiais municipais, a PM está mandando mais PM, mas olha aqui, ó, o show do Calvin Harris. É um volume absurdo de pessoas. Tivemos que fazer o acionamento do plano de contingência, mas foi tudo bem. Aqui a nossa imagem de drone, a nossa polícia municipal teve que assumir aqui a linha para que o trio elétrico fosse caminhar, então está dentro do plano de contingência, a ação estava prevista. Tivemos que fazer dentro do plano de contingência também
liberar os gradios das transversais da Consolação. Foi tudo bem mais ou menos, né? Foi um sufoco para muita gente. A Polícia Militar publicou um vídeo e pediu que o público evitasse a região em função da grande concentração de pessoas. E no sábado, a cantora Ivete Sangalo reuniu 1,5 milhão de pessoas na estreia do Carnaval de Rua de São Paulo. Ela também teve que interromper o desfile por causa de superlotação. Vou parar, vamos fazer o seguinte. Parei. Para. Vamos parar, eu vou ficar parado aqui até a gente relaxar. Calma, vou parar. Música parada e trio parado, tá? Se organizem aí, calma, entendam os espaços. É muita gente. Em outras capitais brasileiras, centenas de blocos também arrastaram milhares de foliões às ruas. No Rio, por exemplo, mais de 100 blocos desfilaram no sábado e no domingo. Também está tendo pré-carnaval em cidades como Salvador, Recife, Belo Horizonte e Brasília. Destaques internacionais. O candidato de esquerda, Antônio José Seguro, será o novo presidente de Portugal a partir do dia 9 de março. Na disputa de segundo turno, algo que não acontecia em Portugal há 40 anos, ele obteve mais do que o dobro dos votos do adversário de extrema-direita, André Ventura. O político de 63 anos, do Partido Socialista, ficou com mais de 66% dos votos válidos, contra pouco mais de 33% do rival do ultradireitista Partido Chega, que fez uma campanha anti-imigração. No primeiro discurso após a vitória, Antônio José Seguro expressou pesar pelas vítimas das tempestades que vêm atingindo Portugal e falou sobre a responsabilidade do Estado em ajudá-las. Depois, o novo presidente agradeceu quem superou as condições climáticas adversas para exercer a cidadania e ir às urnas. Em Portugal, o presidente não governa, mas tem o poder de dissolver o parlamento em casos de crise política. Ao longo do mandato, o atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que é de centro-direita, dissolveu o parlamento 3 vezes, no procedimento conhecido no país como bomba atômica. 2 delas foram por escândalos de corrupção e uma por paralisia do governo depois que a Assembleia da República rejeitou o orçamento. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, apesar da derrota, o partido Chega continua forte entre o eleitorado com o discurso anti-imigração. A extrema-direita tem conseguido mobilizar a agenda anti-imigração e tem conseguido aprovar, até com apoio de alguns partidos em Portugal, aprovar medidas que, ou pelo menos pressionar na direção de medidas que freiem, ou seja, a imigração. Aqui no Brasil, o líder da extrema-direita portuguesa foi o mais votado pelos portugueses que vivem aqui e pelos brasileiros com dupla cidadania, com 59% dos votos válidos. O único dos 10 locais de votação onde o novo presidente venceu foi Porto Alegre. Já em Belém, André Ventura obteve 74% da preferência. O presidente Lula parabenizou Antônio José Seguro pela vitória expressiva nas urnas e falou que o resultado consolida a posição de Portugal de apoio ao acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. No Japão, a primeira-ministra consolidou vitória histórica em eleição no parlamento. O Partido Liberal Democrático, do qual a premier Sanai Sakaishi é líder, conquistou 316 assentos na casa, indo muito além dos 233 necessários para garantir a maioria simples. Com a vitória, a sigla também fortalece o poder no Japão, uma vez que governa o país de maneira quase ininterrupta desde 1955. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse que a tentativa de assassinato de um tenente-general foi ordenada pela Ucrânia com a participação da Polônia. O governo russo disse que o autor e os cúmplices do ato foram detidos. Kiev não se pronunciou sobre o assunto. Na Venezuela, a Procuradoria-Geral anunciou hoje que partiu do órgão a solicitação de prisão preventiva do líder da oposição, Juan Pablo Guanipa, alegando que ele violou os termos da soltura poucas horas antes. Guanipa deixou a prisão no início da tarde deste domingo e percorreu vários centros de detenção em Caracas de moto, onde se encontrou com familiares de presos políticos e conversou com a imprensa. Logo após a abordagem e consequente detenção, a reação inicial de correligionários, como a líder opositora Maria Corina Machado e da família de Guanipa, vieram a público denunciar o que acusaram de sequestro.
Guanipa é um colaborador próximo de Maria Corina. Ele entrou na clandestinidade em janeiro de 2025, após acompanhá-la a um protesto contra a posse de Maduro para um terceiro mandato consecutivo, e foi preso em maio daquele ano. O filho de Guanipa, Ramon, chegou a exigir provas de vida do pai e a libertação imediata dele, responsabilizando o governo. E nos Estados Unidos, um júri começará a ouvir hoje os argumentos para decidir se o Instagram e o YouTube projetaram suas plataformas conscientemente para viciar crianças. É um caso sem precedentes no qual a figura de Mark Zuckerberg está gerando divisões. O caso, que será julgado no Tribunal Superior de Los Angeles, pode estabelecer um precedente legal para um grande número de processos nos Estados Unidos contra as plataformas, acusadas de causar vício deliberadamente para maximizar a receita publicitária. No futebol, o Fluminense venceu o Maricá por 1-0 e confirmou o título da Taça Guanabara. O tricolor já havia assegurado o primeiro turno do Campeonato Carioca com a derrota do Botafogo para o Vasco por 2-0. Nas quartas de final, o Fluminense enfrenta o Bangu, o Vasco joga contra o Volta Redonda, o Botafogo duela contra o Flamengo e o Madureira entra em campo contra o Boa Vista. No Paulistão, o Palmeiras avançou às quartas de final com uma rodada de antecedência ao vencer o Corinthians por 1-0 na casa do adversário. Ainda no primeiro tempo, Memphis Depay perdeu um pênalti. O Santos derrotou o Noroeste por 2-1. O Capivariano ganhou do Mirassol por 1-0. O Velo Clube e Bragantino empataram por 1-1. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o América por 2-0. E ontem teve Super Bowl. National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 halftime show. Qué rico es el latino. Hoy se ve! Com o showzaço do porto-riquenho Bad Bunny no intervalo, o Seattle Seahawks conquistou o segundo título do Super Bowl após vencer o New England Patriots por 29-13. A final do futebol americano aconteceu em São Francisco, na Califórnia. E o cantor Bad Bunny cantou no intervalo mais valioso da televisão mundial. E cumpriu as expectativas, fez um show histórico exaltando a América Latina. A americana Lady Gaga e o porto-riquenho Ricky Martin foram as estrelas escolhidas pelo anfitrião para a grande festa. No final apoteótico, o cantor citou todos os países que fazem parte das Américas, deixando Estados Unidos e Canadá no final. No telão estava escrita a frase: "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor", que ele disse ao ganhar o Grammy como artista do ano. Muita gente curtiu o show, menos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que o show do intervalo foi nojento, foi uma afronta à grandeza dos Estados Unidos. Ele criticou o fato de a representação ter sido feita inteiramente em espanhol e disse que o show não representa os padrões americanos de sucesso, criatividade ou excelência. Equador, Brasil, Colômbia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá. Que momento! Também indo embora, hein? Com o Panorama CBN da manhã de hoje, semana que tá só começando. Te espero ao longo dos próximos dias, nesse climinha já de carnaval. Nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes também se despedem de você. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite com o Nadédia Calado. Um beijo, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.